Olá, pediram-me para falar sobre modos de ser mulher e eu diria, entre privilégios e discriminações, o que fazemos disso? Conheci na minha vida vários modos de ser mulher, as que me precederam, as que acompanhei pessoalmente ou profissionalmente, a mulher que eu sou e as mulheres que as minhas filhas são. Do ponto de vista da minha história pessoal, considero-me muito privilegiada por algumas mulheres que me precederam e viveram a sua condição de mulher com uma grande preocupação pela salvaguarda dos direitos e do respeito pelas suas pessoas. Respeito pelo direito à educação e pela liberdade de escolha dos seus projetos de vida e preocupação também pela transmissão de valores e de cultura. A minha avó materna, que nasceu há 150 anos, em março de 1871, foi uma sufragista, amiga de Maria Amália Vaz de Carvalho e professora de inglês no primeiro liceu para raparigas. Sofreu limitações na sua pessoa, visto que não lhe foi permitido exercer essa atividade por muito tempo. E se os seus filhos homens foram todos para a universidade, as suas filhas mulheres tiveram uma educação muito cuidada, mas em casa, com os melhores mestres do tempo a nível da música, da pintura, das línguas, história, literatura, mas sem diplomas escolares e académicos. Esta minha avó educou as suas filhas para terem um pensamento próprio e um amor grande à cultura e ao conhecimento, o que marcou muito a minha mãe. Ela recebeu uma educação que na infância, mais do que exigir de nós que tivéssemos boas notas, procurava criar entusiasmo pela aprendizagem a partir das leituras, da observação das coisas, de jogos e da prática de música e da contemplação da natureza e das artes. Houve diferenças entre a educação dos rapazes e das raparigas. Os meus irmãos, quase todos, depois da primária estudaram num colégio privado dos jesuítas, enquanto nós, as 4 raparigas, frequentámos o ensino público, tendo, no entanto, a opção de continuar a estudar ao nível que escolhêssemos. A educação religiosa, algo central na vida dos meus pais e na minha, foi também para mim marcada por um grande cuidado e a nossa inserção no movimento feminista disponível na nossa zona, as noelistas. Este movimento valorizava a cultura e o aprofundamento das questões espirituais e religiosas com grande liberdade. Muitas dirigentes das noelistas foram protagonistas em Portugal dos movimentos dos chamados católicos progressistas que prepararam o 25 de Abril e que nesse dia estavam presas em Caxias. A Sessão Moita, recentemente falecida, foi uma delas. Senti sempre da parte da minha mãe, mas também do meu pai, que me deixavam seguir o meu caminho, embora as ideias ou expectativas deles pudessem ser diferentes das minhas. Isto traduziu-se também no modo como aceitaram que eu me casasse com alguém de uma cultura diferente do Egito. Um traço o unia às suas raízes. O meu marido também tinha sido aluno dos jesuítas. Entre as experiências de ser mulher e as minhas, situa-se as experiências de maternidade e a importância da partilha entre pares. A minha estreia na maternidade foi muito desafiante devido à deficiência muito profunda do meu filho, vivida num país estrangeiro. Contei com um apoio valiosíssimo do meu marido, mas sem o apoio da família alargada. Depois dos 2 anos do meu filho, vivi uma experiência muito interessante e fecunda. Fomos alojados num bairro da universidade onde o meu marido começou a trabalhar. Havia muitas famílias jovens cujas mães estavam em casa e só os maridos trabalhavam, com exceção de um único caso em que a mulher trabalhava e o marido estava em casa com os filhos. Na altura, anos 70, na Alemanha quase não havia infantários. Foi muito difícil no início por não contar com o apoio terapêutico e não poder trabalhar. O meu filho estava muito perturbado por um internamento hospitalar prolongado e era muito difícil de controlar o seu comportamento.
No espaço verde à sua volta, à volta dos prédios, era mais fácil. E foi aí que conhecemos um menino da sua idade, muito negligenciado pelos seus pais, que estabeleceu uma relação com o meu filho e comigo. Quase todas as famílias estavam isoladas e não se conheciam entre si. E a relação destas duas crianças vulneráveis evoluiu para a criação de uma rede de amizade e de partilha entre as mães, pares, que nos transformou a todas, dando origem a iniciativas inclusivas, criativas, como por exemplo sessões de ginástica para mães com filhos até aos 3 anos. Foi um tempo privilegiado. Tinha que estar com o meu filho e tive que inventar estratégias de coping com as dificuldades a partir das minhas intuições e recursos internos, um pouco à semelhança do que várias mães exprimem nestes tempos de pandemia e de confinamento. Tempos dolorosos? Sim. Mas para mim, de uma fecundidade incrível na construção da relação com o meu filho, inserida, no entanto, na relação com outros meninos da sua idade e as suas mães. Isto é especialmente importante no campo da deficiência, nas idades dos 0 aos 6, em que mães e pais deviam ter oportunidade, com apoios, como a intervenção precoce centrada na família, de construir uma relação e uma vinculação que dá prazer a ambas as partes, pais e criança. Sim, o pai não deve estar de fora. Esta experiência de maternidade tão especial e origem de tantas experiências deslumbrantes, mas também muito difíceis, veio mais tarde, com a vida estabilizada em Évora, a ter uma evolução. Pediu para trabalhar em minha casa uma jovem mãe com uma bebé de 1 ano e com o seu exemplo e apoio mostrou-me que era possível lidar com o meu filho e outra criança. Isto permitiu novos projetos de maternidade e paternidade. E nasceram 2 filhas, com quase 10 anos de intervalo, experiências também muito especiais e cheias de maravilhas. Desde cedo, elas tiveram que fazer a experiência do cuidado com o outro, ao mesmo tempo que tinham que se tornar independentes devido à grande dependência do irmão. Tornaram-se mulheres cientistas, valorizando a sua vida profissional ou académica e a sua independência pessoal, mantendo, no entanto, um cuidado muito especial connosco, os seus pais, bem como com as relações com a família alargada. Têm-me mostrado outros modos de ser mulher para além da maternidade e, nos seus contextos, têm-se afirmado como feministas. Por fim, gostava de partilhar uma história de encontro pessoal originada num contexto profissional como assistente social, que me marcou pela partilha entre mulheres, mas também pela minha convicção profunda da importância da fé nas pessoas, proveniente da nossa humanidade comum. Acompanhei uma mulher profundamente discriminada e marcada por uma relação desigual, em que o pai dos seus 2 filhos não reconheceu a paternidade e não contribuía para o seu sustento, apesar de manter a relação com a mãe, relação que eu qualificaria de abusiva. O primeiro dos seus 2 filhos nasceu com trissomia 21, o que constituiu uma marca de vergonha e, penso eu, de culpa. Dado que a relação com o pai era secreta, a opção desta mulher foi de manter o filho escondido, deixando-o sozinho em casa desde bebê, no tempo em que ela saía para trabalhar. Esta mãe não podia falar com ninguém acerca do que estava a viver. E assim que ele se começou a mexer, a estratégia que encontrou para poder controlar o seu comportamento foi construir uma caixa de madeira que foi crescendo com ele. Mais tarde nasceu uma filha sem deficiência. Quando a visitei a seu pedido, no âmbito da minha atividade profissional na Segurança Social, os 2 filhos eram adultos. Não me recordo do pedido concreto, mas recordo o encontro pessoal. Pudemos falar como mães com problemas semelhantes, de igual para igual.
E aquela mãe, vítima de todos os abusos e discriminações, pediu-me mais tarde para voltar e falar com ela e a filha sobre o seu filho. Não posso esquecer a conversa que tivemos e as consequências para elas de podermos falar de igual para igual das nossas dificuldades, mas também das alegrias e expectativas como mães e mulheres cuidadoras. A jovem filha experimentou novas formas de lidar com o irmão e ambas passaram a olhar para ele com outros olhos. Perdi-as de vista, mas aprendi mais uma vez a importância da partilha de experiências entre mulheres pares, que traz o reconhecimento da sua própria dignidade. Este foi um dos casos mais dramáticos que conheci diretamente, mas também o mais impressionante de que é possível devolver a dignidade a uma pessoa humilhada, que a partir daí a mulher cuidadora consegue libertar capacidades criativas e reconhecer o seu valor e o dos que estão a seu cuidado. Tive várias experiências destas na minha vida profissional e também no âmbito do movimento Fé e Luz, que trabalha construindo uma rede de amizade e de partilha em torno da deficiência entre familiares e amigos. Não é a discriminação que nos define, mas o que podemos fazer com ela. As limitações que nos são impostas socialmente são injustas e têm que ser identificadas. Tem que lhes ser dado um nome para poderem vir a ser ultrapassadas. Daí a importância de se falar de situações abusivas como a desta mulher e de criminalizar as que forem necessárias, mas também de tornar socialmente reprováveis outras situações de violências sexistas. Nas situações de vitimização, o grande desafio é estabelecer um patamar comum de relação humana, de não julgamento, que permita à pessoa reconhecer a sua dignidade e a capacidade de agir sobre a sua própria vida, libertando-se do que a oprime. Ao mesmo tempo, é importante falarmos do ser mulher, das nossas forças e capacidades, e não só das nossas fragilidades e vulnerabilidades. Muito obrigada pelo convite. Bom dia. Aquilo que me proponho a fazer é falar-vos de três mulheres que para mim são as mulheres que influenciaram a minha vida e a minha maneira também de ser mulher, que são a minha avó materna, a minha avó Joana. Era uma mulher que, se hoje fosse viva, teria 90 anos, mas que foi sempre muito batalhadora, muito lutadora, muito à frente do seu tempo, numa altura em que as mulheres não tinham sequer a opção ou o direito de ir à escola. Ela foi à escola, ela fez o atual ensino primário, a quarta classe, o primeiro ciclo, conseguiu manter sempre uma vida ativa enquanto trabalhadora porque achava que isso era a sua independência económica e financeira em relação ao marido, ao meu avô. No local de trabalho, mostrou-se sempre ser uma pessoa muito proativa e lutadora pelas causas justas e de causas laborais, vencimentos, todas essas coisas. Apesar de trabalhar para o cunhado, ela não se inibia de lutar por aquilo que ela achava que era o direito de todas as trabalhadoras. Era uma mulher com uma personalidade muito forte e, apesar de ter ficado cega aos 40 anos, foi sempre ela que continuou a guiar e a comandar toda a casa e a família. Acabou sempre, até ao dia em que faleceu, por ser a matriarca no verdadeiro sentido da palavra. Depois, a outra mulher que também me marcou bastante e marca, a minha avó paterna, que felizmente ainda está connosco, que tem atualmente 86 anos, que é uma mulher que nunca teve a hipótese de ir à escola, vinha de uma família muito pobre, com muitos filhos. Por ser mulher também, obviamente, não foi à escola, era a força de braços que era necessária em casa também para trabalhar e no campo, que foi sempre onde trabalhou. Apesar de não saber ler nem escrever,
A minha avó conseguiu sempre, a nível de contas, faz contas de cabeça com uma rapidez incrível. Escrever, não sabe escrever nem ler, mas tem um código próprio para conseguir perceber, para vocês terem uma noção. Ela tem uma agenda telefónica onde os números de telefone estão associados a desenhos esses que ela associou a pessoas da família, amigos. Cada desenho simboliza para ela uma pessoa e através dessa forma ela consegue chegar aos contactos telefónicos quando quer falar com alguém. E é uma pessoa de quem eu me orgulho também muito e que me marcou muito por não se deixar acomodar e conseguiu ultrapassar essa adversidade entre tantas outras que a vida lhe colocou no caminho e ser uma grande mulher. E por último, falar da minha mãe, que sempre pôs a vida da família, dos filhos, do marido à frente do seu próprio interesse, da sua própria vida. E que também ela tem sido sempre uma lutadora no sentido de protetora, proteção da família, cuidadora, e é também uma mulher que me marca a minha personalidade, tal como com as minhas duas avós. Isto influenciou sempre muito a maneira de eu me ver como mulher, porque também tenho, a meu ver, um lado de lutadora, batalhadora e procurar sempre o melhor e o evoluir e querer sempre ir mais além, ao mesmo tempo que também me considero muito protetora, muito cuidadora da minha família. Não sou uma pessoa de baixar os braços perante a adversidade e daí eu achar que todas estas influências destas três mulheres foram determinantes na minha personalidade e na minha maneira de ser enquanto mulher, seja como mãe, seja como profissional. Queria só deixar os parabéns à ASP por esta iniciativa, que acho que é de louvar. Obrigada. Olá, o meu nome é Ana, sou casada, tenho 2 filhos, 2 rapazes, nasci em Évora e sou médica. Neste momento exerço a minha profissão como médica de medicina geral e familiar no Centro de Saúde de Montemor e foi-me pedido para dar um testemunho relativamente a alguns temas e, portanto, começo por tentar então dar a minha visão sobre cada um deles. Especialmente o primeiro, então, em relação ao facto de ser mulher, se influencia ou não o meu desempenho profissional. Portanto, acho que a minha realidade pessoal não acho que haja diferença de desempenho, sendo eu mulher ou homem. A atividade médica não parece ter diferenças substanciais de desempenho entre género, portanto, capacidades e competências parecem-me relativamente semelhantes, muito embora existam ainda alguns preconceitos, especialmente em determinadas áreas médicas, que se considera que o desempenho masculino possa ser melhor, nomeadamente nas áreas cirúrgicas, mas não, na realidade, efetivamente, essas diferenças a mim não me parecem existir e na minha área da medicina geral e familiar não é de todo, acho que, visível essa diferença. Em relação aos obstáculos relativamente às facilidades de acesso e progressão na carreira, também quer acesso, quer progressão, não parecem ser influenciados por estas diferenças de homens e mulheres. O meu acesso e a minha progressão é idêntica a qualquer outro colega, seja ele do sexo masculino ou feminino, e existem inclusive cargos de direção, sejam eles de direção clínica ou outra, com igual distribuição entre o sexo masculino e feminino e com níveis de desempenho idênticos. Penso que a mulher até tem aqui alguma vantagem por vezes na questão organizacional, porque tem esses dotes mais trabalhados. Às vezes também na questão de empatia, que é muito favorável ao bom desempenho nestes cargos, que o consegue fazer com alguma emoção e alguma racionalidade e com doses e doses que às vezes é preciso balançar.
Relativamente às dificuldades de conciliação da vida profissional e pessoal, penso que seja aqui o maior obstáculo ser mulher. Ou seja, é difícil para mim, na minha realidade, conseguir conciliar o número de horas de carga horária que temos, especialmente nesta fase pandémica, de dispor, ou seja, de retirar à família e em especial aos filhos. É também muito difícil a questão da organização das tarefas com esses tempos curtos que temos para a vida familiar e pessoal. E uma outra coisa também muito relevante, que é a questão da disponibilidade que temos mental para depois não só termos essa disponibilidade em casa, como também ter essa disponibilidade para a nossa atividade profissional, que é demasiado exigente, que exige níveis de concentração idênticos, sejam eles consultas no início do dia como no final do dia, e portanto acho que é difícil aqui neste item esta conciliação da vida pessoal e profissional será o maior desafio. Na minha vida tenho alguma facilidade, ou toda a facilidade, porque sem ela seria impossível desempenhar da mesma forma como estou a fazer, se não fosse a ajuda que tenho de pais, não é? Que dão esse suporte à minha vida pessoal e familiar. E pronto, e este é o meu testemunho e até breve. Olá, boa tarde. O meu nome é Antónia Martins, sou enfermeira obstetra e estou a dar o meu testemunho enquanto mulher e como é que a profissão de enfermagem interfere ou não com o facto de eu ser enfermeira e também o oposto, e como é que o facto de ser mulher marca a minha vida. Do ponto de vista da enfermagem, a enfermagem é uma profissão marcadamente feminina. No entanto, se eu olhar à volta, hoje em dia até já temos mais enfermeiros connosco a trabalhar, mas o que é verdade é que todos os lugares de desfia, os lugares de cargo, os lugares de liderança são maioritariamente ocupados por homens. Isto porquê? Porque os homens têm um tempo e uma disponibilidade diferente para fazerem o seu currículo profissional, diferente das mulheres. As mulheres têm as suas solicitações, os filhos, a família alargada, assuntos da comunidade, assuntos da própria profissão. E perguntar-me, e os homens também, mas acontece que as disponibilidades e a alocação do tempo, o tempo que vai para além da profissão, é distribuído de forma diferente de homens para mulheres. Quando chegamos a casa, distribuímos o tempo diferente. Portanto, as mulheres, além do seu horário laboral, aí em casa ainda têm mais o seu horário doméstico, o seu horário familiar. O dos homens não é equitativo, continua a ser francamente inferior. Eu diria uns 20%, tanto uns 25%, um quarto do tempo que a mulher ocupa, ele provavelmente ocupará um quarto desse tempo, com a sua vida doméstica, com as coisas de conjunto familiar, da distribuição e da partilha de tarefas. O seu conjunto não está equitativamente distribuído. Na profissão é exatamente a mesma coisa, que é os homens constroem o seu currículo, a sua forma de trabalhar, as suas formações, as suas coisas todas, enquanto que as mulheres vão respondendo às solicitações da família, a solicitação da família alargada, às solicitações da comunidade, os homens também. Só para dar um exemplo, parece que isto é tudo igual. Quando sai um concurso, sai para o número de vagas e concorrem enfermeiros e enfermeiras. Acontece que as enfermeiras têm um currículo diferente, mais parco, mais diminuto, com menos experiências, porque têm o seu tempo ocupado de uma outra forma. E porque ele também foi ocupado de uma outra forma, se não, vejamos, uma mulher enfermeira ou uma médica, dá igual, já está a trabalhar e vai fazer a sua especialidade.
Durante a especialidade engravida. Engravida, constrói a sua família, a sociedade fica com mais pessoas, mas o bónus da grande questão é a forma como a sociedade recompensa esta mulher. Ela vai para casa, deixa de parto, e talvez não passe bem durante a gravidez, então irá para casa de estado mais cedo. Portanto, a sua formação fica atrasada 6 meses a 1 ano. O homem vai também, mas não estamos na mesma condição. Um é pai, o outro é mãe, mas a mãe, a enfermeira mãe, ou a médica mãe, dá igual, fica com a sua formação atrasada 1 ano. E depois isto começa logo em novo na carreira, começa logo no início das nossas carreiras e é ao longo do tempo, sempre que a gente quer fazer alguma coisa, é assim, a nossa vida, durante a vida reprodutiva é assim, portanto, temos menos filhos, pois a penalização é imensa, mesmo que esta pessoa queira fazer a sua formação num outro horário, de uma outra forma, a forma como está legislado e a forma como está organizado diz que aquilo é para fazer de seguida, portanto logo não há, aquilo tem aquele timing, não tem ajustes, não é elástico, não tem plasticidade suficiente, não, parou, aí começa, portanto o bónus foi ser mãe, de facto, mas na progressão da carreira, nos seus objetivos de liderança ou de outra coisa que queira, já ficou para trás. E depois, no nosso dia-a-dia, com os nossos eu trabalho com mulheres, no nosso dia-a-dia, a valorização do feminino e do masculino é completamente diferente. Por mais que me esforce e diga que uma mulher tem os mesmos direitos, na realidade não tem. Tem coisas muito parecidas, tem coisas de aproximação. A distribuição igualitária ou paritária na divisão das coisas não é uma realidade, está melhor. Comecei a trabalhar na década de 80 e estamos no ano 2021, está melhor, mas está longe de ser igualitário, porque não vai ser. Eu digo que não vai ser, porque no meu tempo, no tempo que eu estaria a trabalhar, não vou conseguir ver isso. As mulheres que para o parto, para a família, eu vejo exatamente repetir-se o mesmo padrão com a mesma facilidade, que é todos os dias, cada vez que se lhe pede para ela ficar de baixa de parto 4 meses, 5 meses, valorizar a família, 9 meses, se ela está em formação, atrasou isso tudo. Ele continua na sua formação, progride e chega lá mais à frente. E depois, entretanto, há o currículo de acesso, há a vaga que se liberta e pronto. E depois ela vai quando puder, assim, com os outros, não é a mesma coisa. Basta olharmos também, agora por exemplo, tem as eleições autárquicas e ver a disponibilidade de mulheres que existem para cargos políticos e de liderança. Não há porque estão ocupadas com outras coisas. Há mais mulheres, mas estão ocupadas pelas suas solicitações. É certo que hoje já temos mulheres nas Forças Armadas, por exemplo, mas veja, a Task Force foi buscar um militar homem para nos impor respeito e para as mulheres mulheres que estejam em cargos de liderança deviam ser capazes de fazer a mesma coisa em relação a coisas simples que me parece que é a logística das vacinas, a logística das vacinas e a sua distribuição. Porque afinal, quem está a dar maioritariamente as vacinas, quando a gente depois vê passar os vídeos na televisão, são enfermeiras. Mas pronto, ok, maioritariamente, em número de trabalhadoras, somos mais. Portanto, a pirâmide de acesso à liderança, no feminino tem uma base extremamente alargada e que vai encolhendo. E torna-se uma pirâmide de base com muita mulher e no topo pouquíssimas. A dos homens é ao contrário, o que é? São poucos na sua base e tem uma pirâmide invertida, portanto, maioritariamente estão todos lá em cima. Não temos as mesmas oportunidades. Educamos para essas oportunidades nos brinquedos que damos aos filhos. Tendencialmente hoje não vale a pena dar computadores a rapazes e a raparigas, eles devem desmanchar aquilo tudo para terem as mesmas oportunidades. Mas na realidade, sempre que entram nestas coisas na profissão, basta olhar, e é verdade que a legislação de apoio à família estes últimos anos foi toda modificada na vertente do pai. O pai
é que o pai podia ficar de baixa de parto para ficar a tomar conta do seu filho, mas maioritariamente ficam as mulheres, porque a sua educação permite-lhe fazer isso. Portanto, elas vão ficar para trás, como estavam a ficar. Algumas não ficarão, mas a maioria fica. Portanto, a minha profissão enquanto enfermeira e aquilo que eu vejo repetir nos padrões atual de 2021 não é muito diferente do padrão de 80, quando eu comecei a trabalhar, no acesso a cargos de responsabilidade e noutras decisões, incluindo nas decisões familiares, nas decisões domésticas. Parece que a mulher que trabalha tantas horas, vai trabalhar às 8 horas, ou às 10 horas, ou às 12 horas, que é aquilo que nós estamos a trabalhar atualmente nas vacinas e noutros sítios, chegamos a casa, ainda temos um horário doméstico que, como eu disse no início, não está distribuído equitativamente, porque o nosso horário doméstico na divisão de partilhas não é a mesma coisa, nem mesmo quando uma mulher acaba de ter um bebê. Provavelmente não fomos educados, as meninas deviam ter sido educadas nessa divisão logo, que é rapazes e raparigas, devíamos ter tido a mesma educação e agora culturalmente nós repetimos esse padrão. Não sei, aquilo é o que eu sinto, se me perguntar se me sinto prejudicada, não, eu tenho feito a minha formação pessoal, profissional, académica, lentamente, na medida das minhas oportunidades. É por isso que aos 58 anos continuo a estudar. Tem exatamente a ver com isso, que é a educação, as coisas que fui fazendo, e é aquilo que agora vejo representar-se também. Portanto, se eu quiser se eu tiver a oportunidade de ter netos, será de umas mães de uma gravidez tardia, porque a vida é mesmo assim. Não mudaram pequenas coisas, mas não mudaram muito. E basta olhar para as profissões à volta, onde estão maioritariamente representados na liderança, nos cargos de decisão e noutros cargos as mulheres e os homens. Não estamos da mesma forma. Não quer dizer que esses sejam os lugares que nós queiramos, mas devíamos ter acesso da mesma forma. E as mulheres têm uma inteligência emocional que lhe permite também gerir, também como os homens. As oportunidades é que não são iguais. Eu espero que este testemunho vos agrade e represente a minha profissão de enfermagem também. Grata pelo convite. O meu nome é Maria Lucinda, sou professora de português e inglês, licenciada em português e inglês, sou professora de português há 28 anos e professora bibliotecária há menos tempo, há 15 anos. Desde pequena, que foi sempre uma área que eu pensei que se queria, que era ser professora, ser docente. Lembro-me ainda da primeira aula que dei e de pensar que era ali o meu lugar. E de me sentir bem, era ainda muito novinha, mas pensei, é aqui o meu lugar. E de me sentir bem com os alunos e desde sempre penso que tenho tido sempre um bom relacionamento com os alunos. E porquê? Porque gosto daquilo que faço e até acho que o faço bem. Ultimamente, nestes últimos anos, tenho-me dedicado também a uma outra área. Sou professora de bibliotecária, coordeno várias bibliotecas no agrupamento de escolas André de Gouveia e com muito gosto mesmo muito da atividade que exerço como professora bibliotecária. Tenho apostado em termos profissionais nesta área, há uns anos que faço especializações na área, em termos de gestão de bibliotecas e em termos de promoção de leitura, na área também da documentação e também me sinto bem, gosto de me relacionar com os miúdos desde o pré-escolar até ao nível secundário e de coordenar toda uma série de atividades que vamos realizando a vários níveis, trabalhar as várias literacias com os miúdos e falar com os professores, planificar atividades e de facto sinto-me muito bem. Como é que o facto de ser mulher influencia o meu desempenho profissional? Sim, a mulher acho que tem influenciado de uma forma muito positiva esta área em que eu trabalho,
sinto que desempenho da melhor forma possível como mulher. Acho que a mulher tem uma sensibilidade para determinado tipo de atividades que se calhar o homem não teria. Não tenho enfrentado, em termos de evolução profissional e progressão na profissão, o facto de ser mulher até me tem facilitado. Não tenho encontrado obstáculos, não, talvez porque sou uma pessoa extremamente disciplinada, organizada e trabalhadora. Sou bastante trabalhadora desde sempre, desde miúda. Fui sempre muito trabalhadora e empenhada em tudo o que fazia e tentasse fazer sempre bem feito. E esta organização tem-me facilitado o meu percurso profissional. Sou muito exigente naquilo que faço e eu acho que, de uma maneira geral, as pessoas também apreciam o meu trabalho por causa dessa exigência e desse profissionalismo que eu tento incutir ao meu trabalho. Não tenho tido muitas dificuldades, já tive momentos na minha vida complicados em termos pessoais, mas penso que a nível profissional consegui sempre que as coisas corressem da melhor forma possível. Essa conciliação da vida profissional e pessoal foi sempre facilitada, não só pelos tenho tido sempre um apoio a nível familiar. Os meus pais têm sido pedras basilares, digamos que nessa possibilidade de eu poder conciliar a minha vida profissional, até durante os estudos que fiz, ao longo de todo o percurso que tenho feito. Tenho tido sempre tempo, talvez porque sou bastante organizada, para poder estudar mais, para poder fazer todas as formações que quero fazer, e os meus filhos também têm possibilitado essa conciliação fácil. Tem sido fácil, não posso dizer que tenha sido difícil, tem sido fácil, talvez porque gosto muito daquilo que faço e gosto muito de estudar e de investigar, e espero continuar ainda durante uns anos a fazer aquilo que de facto gosto, que é fundamental em qualquer profissão, a pessoa sentir-se bem e não se acomodar e não ficar parada no tempo, ter esta necessidade de investigar, de estudar, mas também não se esquecer que é mulher e que tem uma vida pessoal e é claro que em primeiro lugar estará sempre a família e depois virá a vida profissional em segundo lugar, mas se sentir bem a nível profissional é muito importante para mim, sentir-me bem naquilo que faço, e felizmente tenho tido essa felicidade. Olá Manela, antes de mais agradecer-te muito teres colaborado connosco com a ASP neste projeto de modos de ser mulher. Foste mulher de uma forma muito inédita, muito inovadora, e o que eu te vou pedir fundamentalmente é que nos contes essa experiência. Como é que é ser a primeira mulher presidente da Câmara no Alentejo? Tu eras muito nova, não foi? Antónia. É 79, não é? Eu tinha 31 anos, era uma... Parafraseando o Herman, eu era uma teenager inconsciente. E realmente acho que foi o entusiasmo, o espírito cívico que me levou a envolver-me numa experiência tão profunda, tão complexa e tão dura, mas ao mesmo tempo também tão gratificante. Era uma jovem, muito jovem, e meti-me de cabeça numa coisa que nem sabia muito bem o que era. Mas felizmente
e com muitas dificuldades, mas correu bem. No final eu faço um balanço muito positivo do meu trabalho. Eu própria. E não tenho vergonha. Como é que apareces como candidata? Porque já isso é inovador, não é? Na altura, o partido pelo qual eu concorri queria que fosse candidato o meu marido, que era delegado de saúde lá em Portel e que era uma pessoa muito conceituada, muito prestigiada, mas ele não quis, de nenhuma maneira. E foi então que se lembraram de mim, não sei muito bem como nem porquê. E eu também não sei muito bem como nem porquê, aceitei. Acho que não tinha muito bem consciência do que me ia acontecer, mas pronto, aceitei. Considero que fiz um bom trabalho, porque eu tinha a vantagem de ser, da minha formação de geógrafa, me dar um leque grande apesar de tudo, de experiência, e até experiência, já tinha em planeamento e gestão. Portanto, a minha formação e a minha experiência deram-me algum background para poder enfrentar aqueles problemas. Os problemas que eram um concelho muito carenciado, rural, e que era preciso fazer tudo. É preciso fazer tudo. E o facto de ser mulher não te levantou dificuldades acrescidas? Foste bem recebida? Olha, Antónia... Não te confrontaste com preconceitos? Confrontei. O primeiro ano, sobretudo, foi muito difícil. Foi muito difícil porque qualquer coisa, o que quer que eu fizesse, vinham lá, é uma mulher, mas fosse o que fosse. Bem ou mal, era uma mulher, pronto, não podia fazer muito bem. Isso foi mudando. Isso foi mudando, sobretudo porque as mulheres, que são 50% de uma população, vieram para o meu lado. Vieram para o meu lado e influenciaram depois. Eu tenho esta noção que elas influenciaram toda a perspectiva dos homens mesmo depois do conselho sobre o meu trabalho. Realmente, as mulheres viram que eu era igual a elas. Ora, se eu ia ao mercado, se eu lavava a roupa, se eu estendia a roupa, se eu fazia comida, eu era uma pessoa normal. E, portanto, não teriam que temer de uma mulher que era igual a elas. E elas empenharam-se verdadeiramente em ajudar-me, e isto é o facto talvez mais extraordinário da minha experiência, é que as mulheres puseram-se do meu lado quase instantaneamente. E elas são 50% da população, no mínimo, como eu já disse, portanto... E elas puseram-se espontaneamente ao teu lado ou também tiveste que as conquistar? Elas perceberam que era importante uma mulher estar naquele lugar? Sim, eu creio que sim, Antónia. Eu creio que sim. Eu não posso afirmar isso assim, de uma forma muito... Não estudei o assunto, não perguntei nunca nada a ninguém, mas senti que as mulheres estavam muito do meu lado. E vê-las sair de casa e deixarem as filhas estudar e deixarem as filhas também participar. Elas próprias participaram em muitos projetos. Havia um grupo de umas chamadas mulheres, que elas auto-intitulavam Mulheres de Abril, que ajudaram a Câmara em muitíssimas iniciativas, mas logo desde o início. Foi muito interessante esse fenómeno. Em contrapartida, no partido ao qual eu pertencia, eu tive dificuldades acrescidas, muito grandes. E, por incrível que pareça, tinha realmente... Tive a conselhia do partido toda contra mim, durante muito tempo. Porquê? Porque ela é que manda, ela não nos deixa lá mandar nada. Quer dizer, o partido achava pois eles achavam, eles queriam mandar. Mas realmente não eu reunia com os eleitos, reunia com as populações e o partido não, na verdade, teve pouca influência. E por isso
eu tive muitas dificuldades. Foi o sítio onde eu tive mais dificuldades, por incrível que pareça. Mas as coisas depois também mudaram. Eu creio que ao fim de um ano e meio, coisa assim, eu tinha a situação completamente dominada e já controlava, se assim podemos dizer, controlava a situação não só na Câmara, no meu trabalho. Achas que exerceste o facto de ser mulher, exerceste o poder de outra forma? Foste mais sensível a determinadas coisas, a forma como as gerias foi diferente por ser mulher? Antónia, eu não sei muito bem, na verdade. Eu creio que as mulheres têm uma maneira um pouco mais feminina, digamos assim, de fazer política. Isto é um pleonasmo, mas têm mais capacidade de conciliar, de negociar, de ouvir, Mas isto também não é uma regra, não sei, isto é mais um feeling do que propriamente uma questão estudada cientificamente. Tenho essa noção. Mas eu tive, umas coisas que eu tive a ler sobre ti, sobre a forma como exerceste esse cargo, vi que apelavas muito à participação, nesse sentido de escutar, a participação, ouvir os outros. Sim. Isso é bastante feminino, não? Isto talvez... É uma sensibilidade. Talvez seja um pouco mais feminino. Eu também vi homens com essa sensibilidade. Conheci colegas presidentes de Câmara também com essa sensibilidade. Não sei se é especificamente feminina, eu sei que foi uma das características do meu trabalho. Foi tentar sempre ouvir, fazer participar. Eu ia todas as semanas a uma aldeia, todas as semanas. Uma noite por semana era dedicada a uma aldeia, o que, como eram 8, ao fim de 2 meses já lá estava outra vez, com a população toda. Eu não sei como é que resisti. Mas, na verdade, e para além das reuniões conjuntas de freguesia, com comissões diversas de arte, arqueologia, defesa de património, comissão cultural, tive imensas. E, portanto, penso que sim, que esse aspecto da participação... Além disso, eu acho que as mulheres têm a menos necessidade de marcar território que os homens. Querem fazer aquilo que é importante e o que é necessário e estão menos preocupadas com deixar marcas e talvez com protagonismos, não? Exatamente, eu acho que sim, mas não posso jurar isso, olha, é um filme. Manuela, a tua experiência é uma experiência riquíssima, é uma experiência que marca uma vida, não é? Como é que tu gostarias de ser lembrada? Olha, não tenho muita preocupação com isso, mas... És uma pioneira, tens consciência disso. Fui uma pioneira, mas prefiro ser lembrada pelo trabalho que fiz e que tenho noção que não foi mau, ou que até foi bom, do que só pelo facto de ter sido uma mulher presidente, a primeira mulher presidente da Câmara do Alentejo. Isso para mim é muito pouco. Porque eu tenho muito orgulho de ter sido, apesar de todos os problemas, do que chorei, do que ri, enfim, de todas essas questões, eu tenho muito orgulho do trabalho que fiz e sei que fiz aquele conselho de dar um salto efetivo em termos de saneamento básico, em termos de escolas pré-primárias, em termos de jardins de infância, em termos de sei lá, de equipamentos culturais e desportivos, em termos de práticas de planeamento, em termos urbanísticos, eu creio que sim, que foi um salto grande e tenho muito orgulho disso. Pronto, era esta questão que eu queria realçar e não só o facto de ter sido mulher. Foi importante, foi interessante e eu acho que isso provocou que muitas mulheres a seguir e muitas jovens
se libertassem muito daquele peso tradicional do papel da mulher na sociedade rural alentejana, que tu conheceste melhor, provavelmente, do que eu. Quer dizer, foste uma pioneira, foste uma inovadora, abriste caminhos. Olha, Manela, o tempo passou muito depressa. Sim, sabe? Haveria muito mais para dizer. Olha, sem falsas modéstias, creio que sim. Creio Com que certeza. sim. E que tive o privilégio de ter um marido que me apoiou em tudo. Isso é fundamental. Apesar dele ser um delegado de saúde, como te disse, e tinha muito trabalho, e estava a construir o Serviço Nacional de Saúde, e estava... Apesar disso tudo, ele foi uma pessoa que me apoiou 100%, que me fazia rir, que me distraía, que me levava a passear se eu estava muito, muito cansada ou muito aborrecida, enfim, que fazia jantares quantas vezes. Portanto, foi um privilégio em todos os aspectos ter sido uma mulher presidente da Câmara e depois, sobretudo, agora quando vou lá, ser ainda reconhecida e ser ainda considerada como uma pessoa que mudou algumas coisas na face daquele conceito. Ok. Obrigadíssima, Manela, foi muito bom estar aqui à conversa. Eu estaria muito mais tempo, mas olha, fica para outra ocasião. E muito obrigada, sim, pela tua participação. Nada, Ora bem, boa tarde, Maria. Antes de mais, agradecer-te muito teres aceito colaborar neste nosso projeto, Modos de Ser Mulher. Tu és uma pessoa especial, és uma pessoa que vieste para um país diferente, a lutar por um futuro melhor. Sei que és enfermeira e, além de enfermeira, te multiplicas em múltiplas tarefas de ajuda aos outros. És, sobretudo, uma mulher muito solidária. Eu acho que de todos nós, sermos solidários. Eu sei. Eu gostava de saber, em primeiro lugar, há quantos anos estás em Portugal e porquê é que vieste? Porquê é que deixaste o Brasil e vieste para um país diferente? Eu estou em Portugal há 16 anos e eu costumo dizer que eu caí aqui de paraquedas. O meu marido teve um problema no Brasil, que não conseguia trabalho, e passou de uma situação estável para uma situação difícil, porque ele tinha sofrido meningite, e pronto, isso ele trabalhava por conta própria, e tudo começou a dar errado a partir disso. Ele tinha uns primos que moravam cá, resolveu vir para ficar um tempo, e eu acabei vindo em consequência disso. Há 16 anos em Portugal. Tens uma larga experiência do que é ser imigrante, não é? Ora bem, podes-nos falar um pouco do que foi essa tua experiência de integração, as principais dificuldades com que te confrontaste, como é que tudo isso se passou? Assim, é claro que sair do nosso país é como sair da nossa casa e ir para uma casa estranha. Isso seja para qualquer lugar que a gente vai para um mundo que não conhecemos, né? E você chega, são pessoas completamente diferentes, são hábitos de vida diferentes, e quando eu cheguei aqui, para mim, foi tudo muito, muito diferente. E foi muito engraçado que no primeiro dia que eu cheguei, eu tive um desafio que eu achei muito interessante. Morava aqui uma senhora, na quinta onde eu moro, e essa senhora fazia uma medicação injetável mensalmente. E ela tinha dito ao meu marido, que bom que a tua esposa vem, ela é enfermeira, assim eu não vou precisar ir ao centro de saúde para fazer a medicação. Ok, eu cheguei, meu marido disse, olha, vamos lá, casa de fulana, e tu vai fazer uma injeção. É o que nós falamos lá no Brasil, normalmente.
E foi o meu primeiro confronto com a língua popular, com a linguagem popular. Porque nós temos a linguagem técnica, né, que é praticamente igual no mundo inteiro, e depois a linguagem popular, que é a maneira de cada um falar. E quando eu cheguei, ela disse para mim assim, que bom que você veio, agora vais me dar uma pica. Eu, epa, uma pica. Não sabia o que era dar uma pica. Fiquei ali, tá bem, mas já sabia que era uma injeção que meu marido tinha me dito. Aí, pronto, ela trouxe o medicamento e eu comecei a preparar para fazer o injetável, e ela usou o termo popular que se usa aqui, ela disse, vais me dar a pica no rabo. Pronto, isso para nós no Brasil é quase um palavrão. E eu fiquei super sem graça, mas pensei, pronto, é assim. E foi o meu primeiro confronto. Eu depois comecei a achar engraçado, né? A linguagem popular é muito engraçada. E a seguir, dias depois, eu fui cuidar de um senhor, aliás, bastante conhecido aqui em Évora, o pai do ex-dono do supermercado Casão, o ex-supermercado Casão também, que hoje é o Pingo Doce. Aí, quando eu cheguei lá, a senhora disse assim, olha, eu precisava que você argaliasse o meu marido. Então, argaliar, nunca tinha ouvido essa palavra, argalha. E fiquei, pronto, mas não vou falar nada, porque deve ser um procedimento de enfermagem que eu não conheço, mas vou tentar perceber o que é. Aí, quando ela chegou lá, que ela disse, olha, a argária está obstruída, eu vi, era uma sonda vesical. Pronto, foi o meu segundo desafio. E assim por diante, foram vários desafios, especialmente com os termos populares, como eu estou a dizer. Mas acabou por também ser engraçado. Um outro dia, aí eu fiquei na casa dela durante um tempo para cuidar do senhor. E uma outra coisa, um dia ela me pediu um alguidar. E eu disse, vai lá para buscar um alguidar. E eu, opa, o que é um alguidar? E foram, assim, esses pequenos desafios do dia a dia, a higiene pessoal, por exemplo, quando dizia, vai ter que lavar o rabo. Eu achava aquilo tão estranho, meu Deus. E pronto, e fui adaptando, teve que ser. E também... E nunca sentiste preconceitos por facto de vir de outro país, de ser estrangeira, de ser brasileira? Senti, sim, várias vezes. Especialmente porque tinha uma forma de achar que a mulher brasileira era prostituta, sei lá, que as mulheres vinham para cá para roubar os maridos das outras. Era uma coisa até muito engraçada, que eu ficava assim, olhar e ia pensar. E eu dizia logo, qualquer lugar que eu chegava, olha, eu sou casada, meu marido é brasileiro. E pronto, e foi várias vezes confrontei com esse preconceito, e até mesmo com homens que olhavam para a gente de maneira diferente, especialmente na época que eu cheguei. Era como se a mulher brasileira, é brasileira, pronto, vamos lá. Então, você tem que impor respeito, porque por sermos mulher, já temos que impor a cada dia. Não é verdade? É um desafio a cada dia. E várias vezes, no trabalho também, muitas vezes teve pessoas que me disseram, mas os brasileiros vêm para cá, conseguem tudo, vêm tirar o trabalho das outras pessoas. Enfim, eu acho que todas as pessoas que migram têm esse tipo de preconceito, acho eu. E ouviste isso muitas vezes, não? Vezes demais? Sim, bastante vezes. Quando eu fui dar aula de hidroginástica, por exemplo, no nosso grupo da haste, fui para a PPA-CDM, ouvi pessoas a dizer para mim, mas isso é um absurdo, você não é fisioterapeuta? Como que veio fazer esse trabalho? E você notava claramente como se fosse um preconceito, você nem é daqui, e está aqui a trabalhar, foi inserida com tanta facilidade. Várias vezes, sim,
eu enfrentei alguns preconceitos. E notas alguma diferença, entre os primeiros tempos, primeiros anos que aqui viveste e agora? Achas que esses preconceitos se bateram ou aumentaram ou continuam muito vivos? Não, eu acho que agora diminuiu bastante. Primeiro que pela minha profissão e pelo fato de ser cuidadora e sempre ter feito voluntariado, eu também fui muito bem aceita, né? Apesar de ter tido esses preconceitos, fui muito bem aceita. E hoje em dia, converso com muitas pessoas que dizem assim, o conceito pelas brasileiras mudou muito. Porque antes quando eu cheguei aqui, eu acho que o preconceito era maior. Agora, eu acho que é menor. Acho que ainda existe, por parte de algumas pessoas, mas acredito que melhorou bastante. Mas isso é uma coisa que dói, não? Como é que tu te sentias quando te diziam essas coisas? É uma coisa que custa bastante. Especialmente quando os homens olhavam para mim de uma forma... Eu pensava, poxa, só por ser brasileira? Ou muitas vezes por eu ter que estar sempre a afirmar, olha, eu sou casada com um brasileiro. Isso custava bastante. E em termos da tua profissão também, do exercício da tua profissão de enfermagem? Existe sim. Por exemplo, quando eu fiz a equivalência, eu enfrentei também alguns preconceitos. Somos tratadas como se queremos saber demais. Os cursos são diferentes em todos os lugares, e o Brasil é um país de terceiro mundo. Como você sabe, os enfermeiros no Brasil fazem trabalho que os enfermeiros aqui não fazem. Com certeza, eu acredito que é por causa da economia, somos mais, ou não sei, explorados, ou... Por exemplo, outro dia eu estava a conversar com a minha médica de família e dizer que no Brasil somos nós que colhemos os preventivos, né? São só enfermeiros, médico não colhem preventivo. E são várias outras coisas, por exemplo, as grávidas aqui são seguidas pela médica de família. No Brasil, não, são seguidas pelos enfermeiros, só se tiver algum problema mais sério, que aí passamos para o médico. Mas, no geral, é seguido pelos enfermeiros. E nesse caso, havia sempre algumas piadas, tipo assim, como se a gente quisesse ser médico, ou quisesse saber demais, esse tipo de coisa. Por exemplo, um dia teve uma situação em que o médico estava fazendo uma sutura, e depois foi chamado para uma cirurgia. E eu fiquei a olhar e disse para a enfermeira assim, mas vocês não fazem sutura? Ela disse, não, isso não é trabalho nosso, é trabalho do médico. E eu disse, pronto, tá bem, nós fazemos. Acontece muitas vezes, pequenas suturas, tudo são os enfermeiros que fazem. E nesse ponto parece que olham para a gente de maneira diferente, como se queremos ser mais ou qualquer coisa assim. Há um certo preconceito, sim. E há aquele preconceito também de que estamos sempre a tomar o lugar de alguém. Eu aqui não cheguei a trabalhar em hospital por situações que aconteceu na minha vida particular, mas já vi várias colegas dizer isso, que enfrentam bastante problema de integração. Estou sempre a ocupar o lugar de um de cá, não, a tirar o lugar a alguém, é isso? Isso. Quando não é verdade, isso não é verdade. Não, é verdade, eu acredito que não. Até um dia mesmo eu tive uma conversa com uma enfermeira, que no caso era a chefe, onde eu estava a trabalhar, ela fez um comentário que eu achei bastante insinuoso, que ela disse assim, o Sócrates tinha dito que, não sei, já não me lembro se é o Sócrates ou se era o Passos Coelho, que deveria mandar os brasileiros voltarem para sua terra. Aí eu disse, é verdade, mas acontece que o Lula
até disse que se fosse mandar os portugueses de volta que nós temos no Brasil, não caberia em Portugal. Foi uma conversa assim que eu achei desnecessária, mas também depois pensei, poxa, calhar eu não deveria ter respondido assim. E aí a gente vê que o preconceito gera preconceito e é aquela Sim, coisa. sim, sim, é uma bola de neve, não é? É uma bola de neve. E os teus filhos? Tens filhos? Sim, sim, tenho três filhos, né? Um dos meus filhos, infelizmente, já não está cá, é o que mais me custa na vida, mas tenho duas filhas, uma viveu aqui 8 anos, e a outra vive aqui até hoje. E também as minhas filhas enfrentaram bastante preconceito na escola. A minha filha mais nova, por exemplo, é bem moreninha, e a professora até lhe colocou um apelido que a chamava de pestinha negra, pestinha africana. Era carinhosa com ela, mas de uma certa forma você sentia que aquilo ali era um preconceito. E no início a minha filha não conseguia comer a comida daqui, e eu mandava comida e todos olhavam para ela atravessado, porque ela não comia na escola, essas coisas. Isso marcou-a, com certeza. Sim, sim, com certeza. Sempre nos marca. Essas coisas, independente, acaba sempre por deixar ali uma pequena cicatriz. Ok. Olha, Maria, o tempo passou muito depressa. Gostei muito de te ouvir. Acho que o teu testemunho foi muito rico. Nem esperaria outra coisa. E agradeço-te imenso estas palavras e a forma tão viva como nos mostraste este modo de ser mulher, que é ser uma mulher noutro país, que não é o nosso. E obrigada por teres vindo, a gente gosta muito de ter cá. Muito, muito. Obrigada pela oportunidade. Um beijinho, Fran. Beijinho, beijinho. Obrigada. Boa tarde, Rosário. Antes de mais, agradecer-lhe muito ter acedido em colaborar com a ASP neste projeto, em dizer-nos como é que tem sido o seu modo de ser mulher na arte, nomeadamente no teatro, que é a sua atividade. E eu iria começar pelo início. E o início o início é quando declarou à família que queria ser atriz, como é que isso foi? Qual foi a reação? O que é que se passou? Bom, começar por dizer boa tarde a si, boa tarde a toda a gente que eventualmente nos venha a ver e ouvir. É um prazer ter correspondido ao seu convite, é sempre um prazer falar consigo. E vamos então ao início. É preciso não esquecer que eu iniciei a minha carreira, ou entrei na profissão, em 1975. É óbvio que nessa altura o facto de vir a ser atriz ou ator não era algo que fosse muito, digamos, aceitável, ou pelo menos de fácil aceitação para uns pais normais, como eram os meus, e evidentemente uns pais maravilhosos, com as armas que tinham na altura, não lhes podia pedir mais, pessoas de formação, de excelente formação, tanto pessoal como até intelectual, umas joias de pessoas, que são meus pais, mas é evidente, na altura as ferramentas e a compreensão do mundo eram uma determinada, não é? Tinha acontecido a Revolução tinha acabado de acontecer. Quando eu decido, ou quando eu tento responder a este desafio de vir para uma escola de formação de atores, não sendo sequer o conservatório, portanto era uma escola que surgia numa realidade diversa que era a descentralização, esta vontade que existiu na altura de trazer a cultura, não só o teatro, a dança, a música, trazê-la para os meios periféricos, porque é preciso não esquecer que na altura, portanto em 75, é disso que falamos, 75, 76,
a cultura não tinha a disseminação que tem hoje, não é? A presença da cultura não era a que existe hoje, mesmo que nós nos queixemos muito, devíamos ter mais, a cultura devia ser mais presente em cada cidade, em cada vila, em cada aldeia. É evidente que a diferença é abissal em relação ao que existia na altura. Eram os grandes centros que tinham direito a ter companhias de teatro, companhias de música, companhias de dança, portanto o resto estava no vazio. Esta descentralização, volto a referir que estamos a falar de 75, 76, esta nova forma de olhar para a cultura e para a sua implantação junto das populações, deixa as pessoas um bocadinho de pé atrás. Mesmo que sejam bondosos, chamemos assim, de alma bondosa. Portanto, os meus pais ficaram um bocadinho assustados, para não dizer muito assustados. Eu tive que começar porque eu na altura, digamos que a minha vertente era mais a escrita, eu tive que escrever uma carta dramática ao meu pai, colocá-la no sítio em que ele, às 6 da manhã, começava a fazer a sua barba para sair depois em direção ao Porto, porque eu venho de Espinho, e ao meu pai, porquê? Porque o meu pai era mais passível de ser torneado do que a minha mãe, então eu escrevo-lhe uma carta dramática que o faz chorar e o faz também perceber que se eu quero seguir aquela área, é capaz de não ser mau deixar experimentar. Portanto, e havia também aqueles preconceitos em relação ao ser atriz, não é? É claro, é isso a que eu me refiro, as ferramentas, digamos, ou as informações que as pessoas na altura tinham, e volto a referir que os meus pais tinham uma formação muito, muito boa, formação tanto pessoal como até, chamemos assim, de cultura geral, não me estou a referir a pessoas que fossem muito fechadas, não é? Tinham a sua abertura de espírito, mas as armas eram aquelas, e as informações, e digamos os mitos, embora, digamos, também não estamos a falar da Idade Média, não é? Já havia um reconhecimento de determinadas figuras e da necessidade da existência de boas companhias de teatro, portanto não estou a dizer que nós vivíamos na Idade Média, mas, bom, havia muito aqueles preconceitos e aqueles muitos, uma rapariga no teatro, a instabilidade do teatro, o problema moral do teatro, as raparigas, enfim, serão talvez assediadas. É evidente, não posso negar, não é? Hoje em dia, olha-se, ainda bem, e ainda não completamente normativo ou normalizado, mas já se olha para estas áreas como áreas absolutamente normais, seja para mulheres, seja para homens, seja para o que for, absolutamente normais, com profissão, não é? Mas o teatro, mais até do que a música, era uma área, digamos, ainda que tinha alguma má fama, não é? E a própria ideia de formação, quer dizer, enfim, os meus pais ficariam mais contentes se eu tivesse sido advogada, professora, engenheira, atriz, o que é isso de uma formação em teatro? E pronto, e isto para dizer, voltando ao princípio, eu efetivamente vim, como lhe digo, para uma realidade também muito diferente, porque em termos da formação, o que existia na altura era o conservatório, que é hoje a Escola Superior de Teatro e Cinema, ou de Cinema e Teatro, engano-me sempre, era o chamado conservatório, não havia mais oferta de formação ao nível do teatro, é evidente que se desenvolveu muito, começando até aqui em Évora, pela companhia que na altura se chamava Centro Cultural de Évora, lá está, a formação de uma escola para a formação de atores para esta área da descentralização. Portanto, tudo isto é novo. É evidente que eu não podia pedir, voltando aos meus pais, que eles reagissem de uma forma absolutamente natural e descansada. Houve muita preocupação, mas eu vim e ainda bem que vim. Ainda bem e depois, como é que foi este percurso já de bastantes anos? Quer dizer, o que é que para Rosário, o que é que o ser mulher foi de diferente para si no teatro? Ou se foi ou não foi, ou sentiu isso? Eu penso que o facto de ser atriz me definiu também como mulher, é evidente. Porque não é sem, quer dizer, nós não passamos por isto, não passamos por esta profissão de uma forma que não nos marque.
é uma profissão que marca a forma como estamos, a forma como lidamos digamos, com as literaturas, com as vidas passadas, com as vidas futuras, aquelas que pomos em palco, aquelas que temos que viver, que temos que transmitir as palavras, tudo isto mexe connosco. Eu sei, eu tenho para mim, ou tenho a certeza que tenho um determinado modo de ser mulher que não seria o mesmo se eu tivesse optado, ou digamos, tivesse sido obrigada, digamos assim, a ser uma outra coisa. É uma profissão que marca, que influencia, que transforma as pessoas, se ela for olhada como eu penso que deve ser olhada, como eu a olho e como a equipa à minha volta, porque eu também, é preciso especificar, para quem não conhece muito não me conhece muito, eu trabalhei sempre, eu tenho um percurso específico, eu trabalhei muito ou quase sempre numa companhia permanente, que é uma realidade um bocadinho diferente de outras realidades, que são mais passageiras, são mais, digamos, mais espalhadas no tempo e em experiências diversas, que são enriquecedoras, mas crescer como atriz numa companhia que não são sempre as mesmas pessoas, mas que trabalha num mesmo meio e trabalha dramaturgias completamente diversas umas das outras e trabalha-se com muita gente, mas num enquadramento que faz crescer. A mim fez-me crescer. Ao mesmo tempo é desafiante e ao mesmo tempo faz crescer. Esta profissão é o ser atriz. Melhor dizendo do que profissão, é mais do que profissão. E como é que, eu gostava que concretizasse melhor, como é que a distinguiu como mulher, o ser atriz? O que é que lhe trouxe o ser atriz ao seu ser de mulher? Uma sensibilidade diferente? Uma maneira de estar diferente? Eu parto desta ideia, parto desta quase certeza que seria uma mulher diferente se não tivesse começado jovem na formação para ser atriz e depois num trabalho continuado de longos anos, porque eu tive um trabalho muito, muito, muito continuado. Nós produzíamos muitos espetáculos por ano, portanto eu trabalhei muito em muitas facetas diversas do que é fazer teatro, não é? Porque as personagens são sempre muito diversas, as realidades que abordamos ou as ficções que abordamos também são muito diversas, mas nós temos ou abordamos essas realidades, essas ficções com os nossos olhos, com a nossa sensibilidade, portanto há uma ligação que é o ser atriz de alguma forma multiplicava, não? Nessas múltiplas personagens. É um privilégio poder viver muitas vidas e olhar para elas de formas diversas, porque cada encenador ou cada forma de abordar um espetáculo é diferente. Portanto, é evidente que tem que ser multiplicador, tem que exponenciar as nossas qualidades ou os nossos defeitos, tem que nos abrir a mente, nós temos que ficar, senão alguma coisa está errada, temos que nos sentir pessoas atentas, pessoas sensíveis, pessoas capazes, flexíveis. É por isso que eu digo que o ser atriz eu não seria a mesma mulher se tivesse sido, não digo que seja melhor ou pior, diferente. sei lá eu, mas marcou-me muito, formou-me muito, porque há uma liberdade sem dúvida, uma liberdade de estar, não é uma profissão, eu tenho falado muito em profissão, mas não é uma profissão normalizante, é mais uma profissão desafiante. O estar atento aos desafios e captá-los é extremamente importante e é uma profissão que nos permite muita liberdade. Aliás, nos confere a liberdade, só podemos ser bons atores e boas atrizes se formos livres no sentido da nossa cabeça não ser território de ninguém, tem que ser território de muitos. E disse que trabalhou sempre em equipa, não é? Em relação aos seus colegas homens, o que é que a distinguia como mulher nessa equipa, ou nessas equipas em que trabalhou? Alguma coisa a distinguia ou não? Eu não sei muito bem como responder isso, eu diria que não. Porquê? Quando eu digo que não, quer dizer o quê? Quer dizer que o próprio laborar do teatro é
as áreas contaminam-se muito, quer dizer, eu não sou atriz e o outro é evidente, eu sou atriz e o outro é técnico, mas se for preciso eu também vou dar uma mãozinha a segurar a escada para se pôr um projetor, ou vou desmontar um cenário, ou vou carregar os cenários para saírem do teatro e para serem metidos na carrinha para ir em digressão. Eu, se for preciso, de repente sou eu que organizo um guarda-roupa, se for preciso sou eu que faço uma visita ao teatro, se for preciso sou eu que enceno, se for preciso, e se eu quiser, e se eu me sentir capaz disso. Portanto, até o facto de eu poder fazer quantas vezes fiz papel de homem, percebe? Porque pronto, ou porque o personagem era andrógeno, ou porque muito jovem poderia passar por um rapazinho jeitoso, brincando sobre a coisa. Mas não sei se era nesse sentido que me queria fazer a pergunta, porque é evidente que podemos olhar para as questões de formas muito diversas, mas eu nunca sinto como é que eu poderei colocar a questão. Senti-me sempre muito livre e ao mesmo tempo muito acompanhada, e o trabalho é muito igualitário. Cada um de nós quer fazer o melhor e quer comunicar com o outro, porque, lá está, volto a referir, eu trabalho, é uma filosofia de trabalho em equipa. Nem todas as pessoas trabalham assim, nem todas as companhias trabalham assim, e o teatro também tem muitas vias, não é? E agora o cinema e as novas tecnologias, estas coisas todas. Eu sou uma atriz de palco, não quer dizer que não possa fazer umas outras experiências, e já fiz, mas um trabalho de palco como nós o entendemos, tendo trabalhado aqui e noutros sítios, é evidente que fui sempre livre de fazer experiências noutros espaços e filo, e sempre que o fiz, tive a liberdade de o fazer. Agora vou trabalhar e fui, não é? Mas efetivamente o meu percurso foi feito aqui nesta companhia e nunca senti que eu sou mulher e tu és homem, tu só podes fazer isto porque és mulher, só eu é que posso fazer isto porque sou homem. Não tem a ver com as competências e com as vontades de cada um. Volto a frisar que é da minha experiência que eu estou a falar, porque haverá mil e umas, não é? Outra atriz terá uma experiência completamente diversa da minha. Mas no facto absoluto, eu acho que o teatro me completou, me fez crescer e espero que ainda me continue a fazer. E fora do palco, Rosário, fora do palco, como é que foi compatibilizar o ser atriz com os outros papéis da vida, nomeadamente o ser mãe, não é? Não posso queixar, embora eu esteja aqui deslocada, a minha família está longe, mas o meu companheiro de vida e de profissão, o Vítor, tinha aqui família, portanto também dava uma ajuda, e nós sempre dividimos muito bem essas tarefas de familiares e domésticas, e foi sempre, não tive grandes dramas. É evidente que o facto de eu estar maior parte do tempo a trabalhar no mesmo local facilitou. Eu, se fosse uma atriz, como hoje em dia é muito mais usual que na altura, mas já nessa altura existiam pessoas que não querendo fazer parte de uma companhia permanente preferiam ou eram obrigadas a isso, a percorrer vários espaços do país, porque agora trabalhavam aqui, depois eram convidados para trabalhar ali, e depois teriam que descer para trabalhar lá embaixo. Isso traria mais problemas, mas é sempre fácil, quer dizer, é sempre possível compatibilizar as coisas. Eu digo que trabalhava aqui preferencialmente, mas nós fazíamos, durante o ano, fazíamos meses de turnê, portanto passávamos, turnê, digressão, a palavra portuguesa digressão, portanto passávamos muitas semanas fora de Évora, e utilizo o passado porque infelizmente nestes últimos tempos as coisas estão mais complicadas, isso já não existe tanto, mas nós passávamos muitos, e eu digo passávamos porque eu sou atriz e o meu companheiro também é ator, não é? Portanto nós os dois estávamos implicados na mesma companhia dos mesmos espetáculos. É evidente que isso às vezes obrigou a alguma ginástica, mas lá está, Santa Família que sempre nos foi apoiando, não é? A família é muito importante nessas coisas. Estávamos muito, tanto em Portugal como no estrangeiro, estávamos muitas vezes ausentes, mas foi sempre fácil. Eu acho que o meu filho não teve grandes traumas, chamemos-lhe assim.
Obrigadíssimo, Rosário. Foi um prazer falar consigo. É sempre um prazer e mais uma vez muito obrigada. E até uma próxima oportunidade. Espero que elas apareçam mais vezes e muito obrigada e espero que, enfim, que tenha tido alguma piada. Esta nossa conversa. Muito mais que piada. Tchau. Foi um prazer. Foi um prazer.